Precisamos pregar o evangelho todo para todas as pessoas. Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Nós precisamos pregar o evangelho todo para todas as pessoas. Eu penso que nós não temos tanta dificuldade em entender que esta é uma necessidade. Afinal de contas, essa é a nossa missão, ou aquilo que nós convencionamos chamar de a grande comissão. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Então, nós precisamos pregar o evangelho em sua completude. Precisamos anunciar a metanarrativa da redenção, contemplando criação, queda, redenção e consumação, para que o evangelho seja de fato anunciado com inteireza e honestidade. Em segundo lugar, também não temos dificuldade de entender que precisamos anunciar esse evangelho completo para todas as pessoas. Afinal de contas, esta é a missão que o próprio Cristo deu aos seus discípulos. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo." Eu fico pensando como a nossa dificuldade não está na compreensão da nossa missão. O nosso problema parece ser uma questão de obediência. E nós precisamos pensar um pouco mais a respeito disso. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que fomos chamados por Deus, salvos por Deus, cheios do Espírito Santo e enviados por Deus para anunciar o reino de Deus para a glória de Deus. E fazemos isso fazendo discípulos de Jesus. Agora, o que nós muitas vezes não percebemos é que a obediência parcial da nossa missão é, na verdade, desobediência. Quando Jesus instruiu seus discípulos sobre a necessidade de começar por onde eles estavam, isso não significava uma coisa em detrimento da outra. Ou seja, vocês precisam começar em Jerusalém, avançar para a Judéia, evangelizar Samaria e espalhar o evangelho por todo o mundo. Uma coisa não era excludente da outra. Ou Jerusalém ou Judéia. Ou Jerusalém ou Judéia ou Samaria. Ou os confins do mundo ou Samaria. Nós precisamos sermos obedientes a Deus quanto àquilo que Ele disse que nós precisamos fazer. Anunciar o evangelho todo para todas as pessoas. E esses dias eu estive pensando a respeito de como nós nos tornamos tão desobedientes quanto os nossos primeiros irmãos, quando a igreja em Jerusalém parece ter tornado um fim em si mesmo. Eles se concentraram tanto naquilo que Deus estava fazendo em Jerusalém, que se esqueceram que aquilo também deveria acontecer a partir de Jerusalém. E qual foi a consequência disso? Os crentes não foram. Deus, então, os enviou valendo-se da própria perseguição. Porque o plano de Deus não contemplava apenas Jerusalém, mas Judéia, os inimigos de Samaria, assim como pessoas do mundo inteiro. Portanto, quando nós, enquanto igreja, nos fechamos nos nossos rótulos denominacionais, nos fechamos dentro das nossas estruturas físicas, nos limitamos a apenas a edificação dos nossos irmãos ou nos restringimos a viver a vida de discipulado apenas com os nossos irmãos da igreja, nós estamos desobedecendo ao Senhor, deixando de cumprir a missão que recebemos. Portanto, nós precisamos pensar de que maneira nós podemos obedecer a Deus, fazendo aquilo que nós podemos fazer a partir de onde nós estamos, não nos limitando ao lugar onde nós estamos. Eu sei, esse é um grande desafio. E eu estive pensando a respeito disso. De que maneira eu posso ser obediente a Deus na Primeira IPI de Santos, que é onde eu estou, na minha cidade, e de que maneira eu posso também ser usado por Deus nas imediações, e de que forma eu posso também colaborar com o avanço do Evangelho para lugares onde, por exemplo,
fisicamente eu não posso estar, talvez não tenha sido chamado para estar. O fato é que nós não podemos nos valer de explicações simplistas para justificar a nossa desobediência. Eu ainda não consegui enxergar uma maneira de ser completamente obediente a Deus, mas eu quero desafiar você para que pensemos em nossa realidade pessoal, em nossa comunidade local, de que maneira nós podemos obedecer a Deus a partir de onde nós estamos e não simplesmente apenas onde nós estamos. Esses dias eu tive uma conversa no mínimo curiosa. Uma pessoa me procurou e tinha alguns planos muito mirabolantes. E alguns dos desdobramentos do plano dessa pessoa eram não apenas difíceis, mas impossíveis. Então eu conversava um pouco a respeito de algumas questões que precisavam ser observadas. Nós não poderíamos sair agindo de qualquer jeito, era necessário que nós planejemos um pouco melhor para desenvolver um plano de ação que fosse realmente factível e que tivesse menos consequências. Então a pessoa disse várias vezes, reiteradas vezes: pastor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Pastor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria aquilo. Pastor, se eu fosse você. Foi então que, depois de ouvir reiteradas vezes, eu apenas respondi: você não anda fazendo nem o que você pode fazer. O que me faz acreditar que você faria diferente se fosse eu? E veja, esse é um exemplo da vida comum que pode explicar um pouco de como nós nos comportamos. Nos concentramos naquilo que nós não conseguimos fazer, muitas vezes, coisas que não conseguimos controlar, e deixamos de nos concentrar naquilo que efetivamente cada um de nós, com aquilo que Deus nos deu, com os nossos dons, com os nossos recursos, com o nosso tempo, efetivamente fazer. Portanto, é importante que pensemos de maneira coletiva e possamos agir como igreja, como povo de Deus. Mas isso precisa ter uma iniciativa pessoal. É necessário que cada um de nós se comprometa com a sua parte na missão, para que a gente não fique fazendo planos para que outras pessoas os cumpram. Que Deus nos conceda a graça de nos comprometermos com a sua obra e sermos obedientes à sua palavra, pregando o evangelho todo para todas as pessoas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por sua palavra e pedimos a Deus perdão por muitas vezes nos conformarmos em sermos parcialmente obedientes e assim totalmente desobedientes. Perdoa-nos, ó Deus, dá-nos visão de reino, permita-nos, ó Deus, nos envolver completamente com a sua obra, nos engajarmos, ó Deus, com os planos do Senhor, ó Deus, a partir de onde nós estamos. Usa, Deus, as nossas vidas, usa as nossas igrejas, comunidades locais, como instrumentos do Senhor para abençoar as pessoas que o Senhor nos der ao longo da nossa caminhada. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Nos vemos amanhã. Tchau.